Obrigada. Então, boa noite novamente a todo mundo. Obrigada, muito obrigada, Isabela, Helena e Jonas, por terem aceitado o nosso convite, né, para se juntar aqui ao debate. Como o Lucas falou, né, a gente estará gravando, né, o painel, então quem tiver alguma questão com isso pode manter, né, por exemplo, um vídeo fechado e tal, ou a gente deixar todo mundo ciente sobre isso. E eu ia só compartilhar algumas palavras iniciais mesmo, para quem estiver chegando, sobre onde se insere, né, esse painel, pelos debates que seguindo os debates que a gente vem realizando no grupo de extensão. Aí, feitas essas considerações iniciais, eu já passo a palavra às convidadas e ao convidado. Queria primeiro dar as boas-vindas a todo mundo, né? Esse é o segundo encontro do ciclo de debates Paradoxos Atuais da Liberdade de Expressão, que é uma iniciativa do Grupo de Pesquisa e Extensão Observatório de Políticas Culturais da Paraíba, o Observacult, o FPB. Meu nome é Rafaela, né? Eu sou pesquisadora no Grupo de Extensão e eu vou facilitar o diálogo de hoje, que pretende abordar o tema da privacidade e capitalismo de vigilância, e conta com o apoio e ajuda e expertise das doutoras Helena Martins, Isabela Domingues e doutor Jonas Valente, que muito gentilmente aceitaram o nosso convite para o diálogo que a gente vai apresentar mais detalhadamente em instantes, né? Como eu falei, o projeto ele é realizado pelo Observacult, mas em parceria com outras entidades, como, por exemplo, a Associação Brasileira de Imprensa, Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, Movimento Nacional de Direitos Humanos, Artigo 19, Brasil e América do Sul, Intervozes, além do Observatório de Mídia da UFPE, OBMídia, o Centro de Referência em Direitos Humanos da UFESA e o Observatório Latino-Americano de Comunicação, Mídias e Direitos Humanos. Como eu mencionei rapidamente, né, e como tem no nome do painel, hoje a gente vai se aprofundar nas intersecções entre privacidade, vigilância de dados e liberdade de expressão. E a escolha para aprofundar esse tema leva em consideração o impacto do modelo de negócio das grandes plataformas, como, por exemplo, o Google e a Meta, né, que é o antigo Facebook, e pelo fato também de se tratar um modelo que se baseia na variedade e volume de dados gerados a todo momento em alta velocidade, decorrentes das mais simples atividades online, como, por exemplo, a inscrição para esse evento, né, e a utilização e a realização do evento na plataforma do Google, por exemplo. Isso consiste, segundo a Zuboff, em uma nova maneira de acumulação, que a pesquisadora nomeou como capitalismo de vigilância, né, que é um dos termos que dá título ao painel, que seria uma nova forma de capitalismo da informação que procura prever e modificar o comportamento humano como meio de produzir receita e controle de mercado. E nesse contexto, só falando um pouco rapidamente de como os organismos internacionais vêm também reconhecendo o impacto do capitalismo de vigilância, vale lembrar que o relatório do Conselho de Direitos Humanos da ONU sobre direitos humanos na era digital, lançado no final do ano passado, por exemplo, ele observa que a extração de dados e direcionamento de conteúdos para usuários pode diminuir a habilidade das pessoas em realizarem escolhas, além de prejudicar o acesso à informação online e o direito à liberdade de opinião e expressão. E ainda ano passado, né, mais para o início do ano, Irene Ken, relatora especial das Nações Unidas para a Liberdade de Opinião e Expressão, ao se posicionar sobre desinformação, além de pontuar preocupações semelhantes no que toca à liberdade de opinião, aponta ainda que as empresas deveriam revisar seus modelos de negócio, reconhecendo que a agência e a autonomia dos usuários online deveriam ser vistos como direitos. Assim, com o objetivo de conhecer melhor esse fenômeno, convidamos as especialistas e os especialistas aqui presentes para nos ajudar a debater suas nuances e desdobramentos, o que também vai contribuir para que a gente entenda como essas dinâmicas podem afetar, por exemplo, o debate democrático nos mais diversos níveis, o que se faz também bem importante nesse ano 2022. Resumidamente, agora em termos de logística,
Na sessão de hoje, primeiramente, a gente terá uma rodada inicial, na qual as convidadas e convidado farão exposição, que vai nos auxiliar a entender melhor a composição desse cenário que nos é imposto, o que ocorrerá por um período de tempo por volta de 10 ou 15 minutos. E o segundo momento, as panelistas e o panelista compartilharão conosco por cerca de 5 a 10 minutos suas perspectivas sobre como esse panorama, esse cenário que está posto, afeta a liberdade de expressão. Após essa segunda etapa do painel, a gente abre espaço para perguntas da plateia em blocos, e em relação às perguntas da plateia, a gente pede que, por uma questão de teto, em relação à duração do nosso encontro, essas intervenções durem no máximo 3 minutos. Então, realizadas essas considerações iniciais, eu vou passar a palavra à Isabela, que, conforme foi anteriormente acordado, será a primeira a fazer essa exposição hoje, com foco em vigilância, controle e Big Data. E eu vou, resumidamente, falar um pouco compartilhar uma mini bio das convidadas e do convidado, antes de cada fala. É bem resumida, porque o currículo é bem extenso também, né? E a professora Isabela tem pós-doutorado pelo Centro de Estudos de Consumo, da UFRJ, é doutora e mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Comunicação, da UFPE, bacharel em Comunicação Social pela Universidade Católica de Pernambuco, professora da UFPE, pesquisadora dos grupos de pesquisa LAVIT, Rede Latino-Americana de Estudos sobre Vigilância, Tecnologia e Sociedade, e GECOMO, Grupo de Estudos de Consumo de Moda, sendo a LAVIT vinculada à Unicamp e o GECOMO à UFPE. Autora ou coautora de livros como Consumo de Ativismo, Publicidade de Controle, Consumo, Cibernética, Vigilância e Poder e Terrorismo de Marca, Publicidade, Discurso e Consumerismo Político na Rede. Então, professora Isabela, mais uma vez, muito obrigada por aceitar o nosso convite. A palavra é sua, por favor. Boa noite a todos, a todas e a todos. É uma grande alegria estar aqui. Quero começar cumprimentando a professora Renata Rolim, a Rafaela Alcântara, meus colegas de mesa, Helena Martins e Jonas Valente. Também agradecer o convite através da professora Patrícia Paixão, professora Ana Veloso aqui presente também, e dar uma boa noite a todos vocês. É uma grande alegria estar aqui no espaço de discussão desses temas, e eu acho que assim o título do nosso encontro não poderia ser mais atual e provocador, porque são paradoxos, né? Me parece que a gente está no meio de todos eles e muitos mais. Então, assim, um dos paradoxos que eu acho que está no centro disso tudo que a gente está vivendo é o que a gente hoje costuma chamar da era da intimidade coletiva, né? A gente entendeu que intimidade era para poucos, era somente para a gente, e hoje a gente tem uma vida extremamente exposta, né, não somente naquilo que nós ofertamos para o capitalismo de plataforma, né, para as plataformas de negócios e de comunicação hoje na internet, mas também aquilo que são nossos rastros, nossas pegadas, às vezes mais discretas, mas que aos olhos dos cookies, dos beacons, dos agentes inteligentes, né, o nosso percurso do mouse, aquilo que a gente buscou ali porque tínhamos curiosidade e até na nossa própria intimidade de saber algo e não queria perguntar a outra pessoa, tudo isso, na verdade, está rastreado, está monitorado, né, e está compondo o chamado Big Data, né, que é essa grande base de dados que tem uma relevância gigantesca para a sociedade global hoje, e também para os negócios hoje, nas suas múltiplas dimensões, não somente porque há um grande acervo de dados, mas é a capacidade de cruzamento desses dados, né? De garimpo, né? Do chamado data mining, e também das perfilizações advindas desses cruzamentos, né? Então, quando a gente está falando de capitalismo de vigilância, a gente está inevitavelmente falando do entendimento que essas big techs, essas grandes plataformas têm hoje sobre nossos gostos, nossos hábitos, nossos estilos de vida, na verdade, as nossas sensibilidades, né? Que aí é onde mora a grande questão do que a gente vem discutindo, e a Zuboff traz isso fortemente no livro, né, como um dos aspectos evidenciados no livro A Era do Capitalismo de Vigilância, que é o design comportamental.
né? Ou seja, o quanto os nossos comportamentos, os nossos interesses, os nossos gostos estão subsidiando essas empresas para nos devolverem aquilo que nós queremos de uma maneira extremamente refinada, dirigida, assertiva, né? Quando a gente traz para uma literatura mais do campo do marketing, o último livro do Philip Kotler, que é considerado o pai da administração de marketing mundial, ele vai falar dos segmentos de um, né? Mas como assim? Mais um outro paradoxo, né? É a era da intimidade coletiva feita de segmentos de um, porque a capacidade de refinamento, do entendimento daquilo que a gente deixa na rede hoje é tão acurada que é possível, né, ter esse entendimento, não somente as empresas, mas todos os outros atores sociais, e aí é onde mora o perigo, né, que estão acessando bases de dados e podendo perfilar os interesses, os pontos de vista, e aquela história que a gente conhece do dito popular, assim, é dizer o que o outro quer ouvir, né? O que está acontecendo hoje, escutando Rafaela no começo do nosso encontro, na sua explanação de abertura, eu estava aqui pensando, o grande problema das bolhas hoje, né? Porque me parece que, particularmente de uns 5 anos para cá, vivemos intensamente esse quadro na última eleição presidencial no Brasil, né? As pessoas pareciam não habitar mais o mesmo país. Parecia que elas habitavam países completamente diferentes, porque viviam em realidades muito distintas, né? E a que se deve isso? Porque as pessoas estão, né, perdendo a capacidade de ouvir o outro, de lidar com o diferente, né, de desenvolver até uma certa empatia, porque me parece que no nosso cotidiano, de uma maneira cada vez mais veloz, a gente está nesse grande emaranhado de retroalimentação da nossa própria visão de mundo, né? E parece que a gente vai perdendo esse exercício tão básico, né, das sociedades humanas, que é lidar com o diferente de nós e poder ouvi-lo e poder dialogar com ele. Então, assim, eu tenho muita preocupação com o que a gente vai viver esse ano no país, porque me parece que, de fato, a gente teve um aprofundamento dessas questões nesses últimos 4 anos, e grupos de pesquisa, como, por exemplo, o Observatório da Extrema-Direita, né, que tem uma pesquisa muito interessante, hoje, observando esses fenômenos também em rede, né, já traz pesquisas que mostram como existe hoje toda uma ciência alternativa, né? A rigor, a gente vem aí de 400 anos para 500 anos da dita modernidade, né, onde a ciência moderna estabeleceu suas bases, onde todos nós aprendemos como deve ser feito, né, como deve ser feita a produção científica, o que está nos pressupostos de um fazer científico, mas a gente está vivendo hoje a construção de determinadas ciências paralelas, né? Então, me parece que existem muitas questões paralelas a esse nosso grande debate inicial, a coluna vertebral da nossa discussão, né, que está reverberando em sociedades paralelas, em gabinetes paralelos, em medicina, em ministérios da saúde paralelos, e tudo mais que vem a reboque justamente dessa retroalimentação de perfis, né, e do quanto nós estamos sendo, sim, observados, monitorados, vigiados a partir dos nossos passos e das nossas entregas de dados voluntárias e involuntárias, né? Então, muito do que vem para ser regulamentado pela própria Lei Geral de Proteção de Dados vem nesse sentido de nos tornar mais conscientes, né, autorizando, consentindo, dando consentimento daquilo que nós estamos, né, liberando para o uso das empresas, né, para as mais diversas instituições que compõem a sociedade hoje, mas o quanto, de fato, a gente também está nessa sociedade do cansaço, né, se a gente for acionar um aporte teórico que me é muito caro na atualidade, do Byung-Chul Han, do filósofo coreano, né, que vem, de certa maneira, tentando expor as entranhas desse neoliberalismo atual, né, numa sociedade do cansaço, onde estamos tão exaustos dessa própria velocidade, dessa sociedade hipermediatizada, hipercomunicativa,
né, que exige tanto de nós, o quanto a gente está disposto realmente a ler esses termos antes de consentir, né, ou o quanto estamos dispostos, inclusive, a parar, como eu já tentei fazer, e desistir, né, uma tarde para ir ver que cookies estão dentro do meu computador, tirando tais e tais informações para tais e tais sites, né? Então, é um momento realmente muito, eu acho, complexo, né? Cheio de paradoxos, que exige de nós uma atenção imensa e que, às vezes, inclusive, nos levará também a esse cansaço por nos acharmos muito pequenos diante dessa engrenagem, né? Então, eu acho que, de fato, espaços como esse, onde a gente busca debater, né, o estado das coisas e possíveis derivas, é mais do que nunca relevante. Eu venho muito inclinada a pensar que talvez a liberdade esteja hoje na desconexão, mas o quanto é possível, particularmente após uma pandemia como a que estamos vivendo ainda, é possível estarmos desconectados, né? Um dos paradoxos que me parece também muito pungentes hoje é a nossa educação pública, né, gratuita, de qualidade, crítica e atenta, estar dentro das bases do Google também. Né? Então, esse talvez seja um dos maiores paradoxos da atualidade, é nós, para tentarmos nos reunir, tentarmos nos agrupar, tentarmos amplificar esse olhar crítico, estarmos também dentro dessas próprias bases de dados, né? E saber que as universidades públicas brasileiras estão com seus pacotes, né, do G Suite, do Google Workspace a 1.000 por hora, e as aulas vão para o Google Classroom. Então, assim, já tem uma série de pesquisas nesse sentido também, né, do professor Leonardo Ribeiro, muito interessante a respeito. Então, são muitos paradoxos, assim. Eu acho que já estou no meu tempo, Rafa, porque sou habituada a aulas extensas, né? Então, me diga quando chegar meu timing. Em relação a essa base do próprio entendimento de que a gente vive uma sociedade da vigilância e uma cultura da vigilância, né, tem um aspecto histórico que eu acho, aliás, dois aspectos que eu acho que a gente precisa ter um olhar muito atento. Um é de que a visibilidade, e por isso que eu tendo a pensar cada vez mais com carinho em relação a essa tentativa de uma certa desconexão, é que a visibilidade ela pode parecer o lugar da proteção, né? Então, quando a gente está atravessando uma rua escura, a gente tende a pensar, vou para a calçada mais clara, porque na visibilidade estarei seguro, né? E, na verdade, Michel Foucault já nos ensinou lá atrás que a visibilidade é, na verdade, o lugar do escrutínio, né? E o lugar da vigilância. Então, quanto mais, e a gente vê essa disputa pela visibilidade hoje nas redes, né? Eu estava conversando com o Paulo Faltai, que é pesquisador da Rede Lavitz, também um colega querido desses estudos, e ele dizendo assim, meu Deus, eu fiz um doutorado porque eu não queria ter LinkedIn, né? E eu estou me vendo tendo que ter LinkedIn, como qualquer executivo que está disputando espaços de mercado, né? Então, como as pessoas estão buscando a visibilidade, não é? No LinkedIn, no Instagram, no TikTok, os mais diversos públicos, com as mais diversas finalidades, e a visibilidade, ao mesmo tempo, esse grande alçapão, né? Porque na visibilidade, onde eu estou cada vez mais exposto e vigiado também. Então, no bojo de todos esses fenômenos, a gente vê essa ascensão também de uma cultura do cancelamento, né, que está inevitavelmente ligada também a essas polarizações que vêm desse acirramento dessas bolhas também, né, essa capacidade, essa dificuldade, essa incapacidade de lidar com as diferenças cada vez mais evidente, né, no que vem se chamando, particularmente nos últimos 3 anos, de uma certa cultura do cancelamento. E, diante desse estado de coisas, a Zuboff traz um outro ponto, que eu acho que é muito importante a gente ter no radar, que também dialoga com a própria obra do Han na atualidade, quando ele vai falar que essa sociedade do cansaço também é uma sociedade paliativa, tem muita dificuldade de lidar com a dor, né, de lidar com a realidade nas suas faces mais adversas,
e que vai em busca desse entorpecimento psíquico que está fortemente nas redes também, né? Então, a Zuboff vai trazer essa discussão no livro sobre esse entorpecimento psíquico que vai cada vez mais alimentar também essa engrenagem das redes, do entretenimento, né, dessa busca por esses paliativos, e quanto mais a gente está gerando conteúdo, quanto mais a gente está consumindo, né, esses conteúdos também, muitas vezes informativos, mas outros tantos de entretenimento, a gente está retroalimentando também essa engrenagem onde visibilidade e vigilância andam aí muito articulados. Então, realmente, eu tenho uma preocupação na atualidade, nas minhas turmas de graduação. Eu ofertei pela primeira vez no Centro Acadêmico do Agreste da UFPE, no semestre passado, uma disciplina voltada para a comunicação e estudos da vigilância, para fazer com que os estudantes de graduação já acessassem esses conhecimentos que estão muitas vezes mais em discussão nas pós-graduações, né, nos mestrados, nos doutorados. E a minha maior preocupação é não fazer os jovens perderem a esperança, porque quando a gente começa a discutir esses temas, né, chega um momento em que pesa muito essa inquietação de sim, mas qual é a saída, não é? A saída, ou de fato a gente vai precisar estar no LinkedIn, vai precisar se tornar creator, né, estar produzindo conteúdo mais e estar retroalimentando essas big techs com nossos dados, que voltarão com bolhas, em que estaremos cada vez mais murados, sem estarmos percebendo também. Então, são alguns pontos que eu queria trazer para a largada do nosso bate-papo, que estão no meu radar de investigação, né, e do ponto de vista mercadológico, cada vez mais essa capacidade que os softwares, né, as plataformas têm de trabalharem com a inteligência artificial para também estarem nos entendendo, estarem devolvendo isso em negócios, em ofertas. É muito curioso, porque nessa minha turma de graduação, quando a gente estava falando que a economia da recomendação vem muito nessa perspectiva, né, de ensinar a máquina sobre seus gostos e ela poder voltar com aquela recomendação na Amazon daquele livro que vai, talvez, né, ser do seu interesse, do filme ou da série da Netflix. E a graduanda disse: Bela, é muito curioso, porque ao mesmo tempo que meu namorado, que tem a mesma idade que eu, 20 anos, ele odeia se sentir perseguido pelos algoritmos, minha mãe está achando o máximo, que a loja onde ela compra fica dizendo: você pode comprar isso aqui vai ser bom para você, e eu tenho um desconto especial com base no que você já escolheu. Então, são esses paradoxos que estão aí nos desafiando a todo instante, né? E para os quais eu acho que a gente tem mais perguntas do que respostas, na verdade. Então, deixo aqui algumas contribuições iniciais. Muito obrigada. Muito obrigada, professora. Realmente são vários paradoxos com várias perguntas. E com certeza essas considerações e referências ajudam a gente a problematizar, né, e a pensar o cenário. Muito obrigada pela exposição. Eu não vou me estender muito entre as apresentações e, seguindo, né, a ordem que tinha sido estabelecida, eu vou passar agora a palavra à professora Helena Martins, que vai abordar as relações entre as crises do capital, dataficação e comunicação. Eu vou compartilhar um breve currículo da professora Helena. Ela é doutora em Comunicação Social pela Universidade de Brasília, UNB, com mestrado em Comunicação e graduação em Comunicação Social e Jornalismo pela Universidade Federal do Ceará. Ela é professora tanto do curso de Comunicação Social, Publicidade e Propaganda, quanto do programa de pós-graduação em Comunicação da Universidade Federal do Ceará, coordenadora do TELAS, Laboratório de Pesquisa em Políticas, Tecnologia e Economia da Comunicação, pesquisadora do GT Economia Política da Informação, Comunicação e Cultura da Claxo, e do grupo Comunicação, Economia Política e Sociedade, OBSCOM-CEPOS, e associada à União Latina de Economia Política da Informação, da Comunicação e da Cultura. Pronto, feitas essas considerações sobre a mini-bio, né? Professora Helena, a gente agradece mais uma vez, né, a disponibilidade e a presença, e já passa a palavra, por favor. Obrigada, Rafaela. Boa noite a todas, todos. Isabela, muito bom te rever, ouvir. Jonas, meu parceiro, a gente estava numa mesa antes de ontem também juntos. É desse jeito.
E acho que, enfim, essa mini bio só, para mim, o importante é só para localizar um pouco dessa perspectiva teórica, né, que eu vou tentar compartilhar aqui com vocês, que é da economia política da comunicação, assim, que tenta vincular, né, a análise específica do campo das comunicações a essa dinâmica mais geral do próprio sistema capitalista, para a gente entender onde é que, se é que é possível, né, mas a gente se esforça, onde é que a vigilância, a datificação, a desinformação, onde é que tudo isso entra num cenário de crise muito profundo, né, do próprio sistema capitalista. Então, eu vou ter a ousadia aqui de, em 10 minutos, compartilhar um slide, mas é porque tem uns dados que eu queria mostrar para vocês, mas estou aqui com o meu cronômetro também, vou falar rapidinho, depois eu compartilho para vocês acessarem esses dados, mas eu acho importante para poder situar, né? Primeiro, assim, entender que essas transformações nas comunicações têm profunda conexão com a própria mudança do capitalismo nas últimas décadas, com a reestruturação produtiva, com mundialização ou globalização, com o neoliberalismo, né? Perceber que houve, né, essa transformação muito associada ao desenvolvimento de um paradigma tecnológico novo, né, que é esse paradigma das tecnologias da informação e da comunicação, paradigma que faz com que essas tecnologias se tornem fundamentais para a organização do sistema capitalista, do ponto de vista do seu espraiamento no mundo, da economia e da própria cultura. A gente vai ver também que, associado a tudo isso, a gente tem um processo de financiarização muito grande, que torna o sistema muito instável e que vai resultar aí em uma série de estratégias para ampliar formas de dominação social, formas também, né, de solução da crise econômica que está posta, entre elas, né, o próprio desenvolvimento aí dessas lógicas de vigilância e datificação. Não vou me deter muito, mas sabemos, né, que houve aí uma mudança nos últimos 40 anos no próprio sistema capitalista, com o fim desse período expansionista do pós-guerra, que é muito importante a gente sempre ler, né, com alguma ressalva, porque o expansionista e as políticas foram desenvolvidas tão no norte global, mas para isso, inclusive, né, o sul foi bastante explorado, inclusive por meio de ditaduras militares, né, apoiadas também pelos Estados Unidos. Mas a gente sabe que houve a configuração, nos anos 70, de um outro regime, né, que o Harvey vai chamar de acumulação flexível, onde tem fundamentalmente, né, como características a aceleração do ritmo da inovação do produto, a exploração de nichos de mercado altamente especializados, para o qual, inclusive, né, os dados vão ser muito, muito importantes mais recentemente, a tentativa de redução do tempo do giro das mercadorias com as novas tecnologias e formas organizacionais, né, o fim do estoque, essa produção sob demanda, o espalhamento das firmas em todo o mundo, mas garantindo o controle das firmas no norte global e a exploração do trabalho mais precarizado e também dos bens comuns, né, nos países do chamado sul global. Enfim, houve tudo isso, uma série de transformações, mas o que eu queria ressaltar é que, apesar do capitalismo ter tentado mais uma vez, né, se transformar para poder superar as contradições internas que ele sempre vivencia e que nesse período estavam mais profundas, ele não conseguiu se recuperar. E ele não conseguiu construir um outro momento de expansão, mesmo nos países ditos do capitalismo central. Ele não conseguiu fazer isso. Então, ele tem, na verdade, vivenciado uma série de crises nos últimos anos, né? Junto com esse processo, né, e até como uma forma também de contornar essa crise, houve todo um estímulo à financiarização dos elementos centrais para a mundialização do capital, e como parte disso também para o endividamento dos países. Esse gráfico aqui vai mostrar, inclusive, saindo dos anos 70 até 2010, como houve uma crescente participação da dívida no PIB, né, de diversos países, gerando uma série de crises constantes. México, Chile, Brasil, mais recentemente, né, a crise de 2007, 2008, que começa nos Estados Unidos, mas se espraia. Antes dela, a chamada crise da bolha.com, né, já bem associada aí aos investimentos financeiros nas empresas de tecnologia da informação e da comunicação. Então, tudo isso foi acontecendo, né? E gerando, portanto, um sistema que ele também não devolve esse dinheiro para a sociedade. A financiarização, ela não gera muito trabalho, ela não gera muito investimento, ao contrário, né? É uma lógica de dragar recursos para pouquíssimos grupos
que conseguem desenvolver aí essa economia bem especulativa, né? Então, isso está dentro desse contexto de expansão dessa mundialização e de concretização do neoliberalismo, né, que vai ter toda aí a defesa de um Estado mínimo para a sociedade, mas máximo, né, para alguns capitais, da redução de políticas públicas, dos cortes, dos arroxos, né? Então, é dentro desse contexto que se estabelece. É verdade que no começo dos anos 90, essa crise toda ela foi um pouco que refreada pela própria expansão do capital para alguns países que faziam parte da União Soviética e também pelo próprio crescimento da China, né? Mas, de novo, apesar dessa tentativa de burlar essa crise, os dados indicam, né, que houve, ao contrário, né, uma persistência dos problemas aí já mencionados, né? Ao longo dos anos 90 e anos 2000, né, quem segurou o crescimento da economia mundial foram esses países do chamado Sul Global, não estou me detendo aqui nos conceitos pelo tempo, a gente pode discutir depois, mas especialmente a China, né, aumentou bastante a sua participação no mercado mundial, mas também o Brasil, é nesse quadro que a gente pode entender até mesmo o boom das commodities, que acabou favorecendo a própria economia brasileira, mas, né, mais próximo aí da crise de 2007, 2008, houve também uma redução desse boom das commodities, da participação desses outros países, como no Brasil, né, que vão vivenciar, inclusive, os impactos dessa crise financeira internacional a partir dos anos de 2007, do ano de 2007. Para a gente ter uma ideia aqui de como esse sistema é instável, esse gráfico mostra a ocorrência, a frequência de crises, né, de 1860 até os anos 2000. Né? Cada vez mais a gente vai percebendo que, ao longo do mundo, a cada década, nós tivemos mais e mais crises. Né? Então, esse é um sistema bastante instável e que, ao mesmo tempo, também promove uma série de modificações na própria forma como ele é organizado. A gente tem, obviamente, os estados nacionais que desenvolvem várias políticas que, inclusive, favorecem essa política de uma maneira geral, mas também estados que se tornam muito frágeis frente aí ao poder, né, de grandes corporações transnacionais que vão crescendo bastante, inclusive corporações do campo das comunicações, né? Que eu sempre uso esse gráfico que ele mostra a transformação na participação das empresas por setor, tendo em vista aí os anos de 2006 e 2016, né? Se a gente tinha em 2006 uma economia muito, muito marcada pela presença de empresas do setor de energia e também de bancos, né, setor financeiro, em 2016 a gente já tem uma participação bem expressiva de corporações do campo das comunicações, como Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Facebook, também a China Mobile, né, corporações que vão estar, portanto, aí na ponta de lança da economia mundial hoje, confirmando, né, aquele paradigma tecnológico que começou a ser gestado aí nos anos 70. Essas empresas, elas passam por uma série de processos de concentração e de centralização, por meio da compra, da aquisição, etc. E hoje elas concretamente estão aí disputando, né, estando aí fazendo parte muito expressiva dessa disputa da geopolítica mundial, como mostra essa outra figura aqui, que apresenta quais são as 100 maiores companhias do mundo, e nós vemos essencialmente companhias norte-americanas, por um lado, e aqui do lado direito da minha tela, pelo menos, olhando também algumas companhias chinesas, né? Uma expressão dessa concorrência que se dá entre Estados Unidos e China, que tem, por exemplo, no 5G, né, um elemento muito central. Tudo isso para mostrar como o nosso campo, né, tem organizado bastante o capitalismo contemporâneo. Já comentei que a gente tem um sistema que está o tempo todo buscando se resolver, mas a própria lógica das tecnologias, com os processos de automação e outros tantos, com a possibilidade de exploração do trabalho de uma maneira muito mais precária, como a gente tem visto aí nos processos chamados de uberização, que eu prefiro chamar de trabalho mediado por plataformas digitais, né? Tudo isso tem sido colocado e gerado, na verdade, mais e mais contradições. A gente pode pensar aqui em contradições do tipo Bitcoin, NFT, né, outras tantas que vão aparecendo aí, uma desconexão mesmo entre a produção e as finanças e a sociedade, né? Então, esse paradigma tecnológico, ele tem também tornado o sistema bastante instável. Não vou falar muito aqui, mas há toda uma discussão de em que momento a gente está no capitalismo. Há vários autores que divergem em relação a isso, mas o fundamental é pensar que a gente não está
num momento auspicioso nem para o próprio sistema e muito menos para os trabalhadores e trabalhadoras, né? Ao contrário, a gente tem dúvida dessa caracterização, inclusive porque a história está aberta, né? Porque a gente já tem com muita certeza, né, que há um aprofundamento dessa subsunção, da subordinação do trabalho, da precarização, da exploração, há uma série de mudanças, né, nas formas de mediação social. A Isabela falou bastante já delas, né? A fragmentação, o individualismo, a concorrência, essa lógica da gente trabalhar a nossa própria vida como se a gente fosse empresa, né? Em busca de likes, resultados. Lógico, inclusive, que encontra no LinkedIn aí um ótimo exemplo, né? Então, há todo esse contexto num cenário que já era ruim e que se agrava muitíssimo com a pandemia, né? Acho que isso também é importante de ser colocado. Da crise de 2007, 2008 até mais ou menos 3, 4 anos atrás, a gente tinha tido um crescimento de 2,5% ao ano na economia mundial, um crescimento muito pequeno, portanto, né? E isso, concretamente, não é só dado, né, gente? Isso significa trabalho, renda, qualidade de vida das pessoas. E com a pandemia a situação piorou muitíssimo, né? A gente tem aí um impacto muito maior na economia, uma reorganização mesmo das próprias cadeias, um desemprego e a fome, que no nosso país, inclusive, né, voltaram aí a fazer parte do nosso cotidiano de uma maneira muito dura, né? Dentro desse contexto todo de crises, né, instabilidades, a gente tem uma sociedade que também disputa ideologicamente os motivos e as saídas para essa crise, né? Um sistema que tem muito mais dificuldade de se legitimar e que acaba sendo também utilizada, né, essa situação como um todo, por alguns políticos aí da extrema-direita que se apresentam como capazes ou de superar, como numa fórmula mágica, né, os problemas profundos que estão postos, ou inclusive de acentuar uma lógica de garantir o seu e o outro, que inclusive possa vir a morrer, né, se for necessário. Então, uma lógica de eu versus o outro muito forte, que a gente sabe bem, né, isso é a cara do governo Bolsonaro. Para a gente ter uma ideia da dramaticidade dessa situação hoje, tem um relatório que chama Democracia Report 2022. Acabou de ser lançado, posso colocar o link depois. Ele aponta que o número de nações autocráticas neste ano de 2021 bateu um recorde quando comparados aí os últimos 50 anos, né? Então, há vários países que têm aí vivenciado processos de muito fechamento. É nesse lugar que eu vejo as questões da comunicação. Nos meus 2 minutos finais, a concentração, a datificação, a vigilância, tudo isso, né, tem sido utilizado por parte de alguns grandes grupos para atender a essa dinâmica mais ampla. Por meio da coleta de dados, eu consigo não só responder às suas demandas, mas eu também consigo criar mais demandas que podem vir a ser mais facilmente concretizadas em termos de compra, inclusive, do que, né, no caso de uma propaganda pela televisão, né? Então, a datificação, ela permite todo esse controle desse fluxo mundializado do capital e também esses processos mais micro do nosso próprio cotidiano. E, obviamente, também permite, né, toda uma instrumentalização, a gente pode falar em modulação ou manipulação, enfim, mas uma série de políticas que vão também afetando, né, a própria cultura, seja por meio das bolhas, os sistemas de recomendação que também acabam favorecendo alguns conteúdos, alguns dizem polarizados, mas eu acho que favorecem realmente conteúdos de direita, né, como tem pesquisa que já está mostrando aí, no caso do Twitter, do YouTube, enfim. E a própria vigilância também é parte desse processo, né? Eu tenho escrito alguns textos que dialogam um pouco mais criticamente com o trabalho da Zuboff, para colocar que o seguinte, não é um outro capitalismo. É o mesmo capitalismo aguçando essas suas contradições, e isso não se dá por uma ação deliberada das empresas que simplesmente descobriram as possibilidades de vigilância do capitalismo, como o Google, que é o grande objeto de pesquisa dela, né? É um processo muito mais profundo, que extrapola muito essas empresas e que vai se tornando uma lógica de dominação social, que permite esse aprofundamento, de novo, da subsunção, né? Essa subordinação do trabalho muito mais registrado, quantificado, né? Passível de controle, como a gente vivencia, inclusive nesse ambiente do remoto. Ao mesmo tempo, a vigilância permite essa redução do tempo da circulação da mercadoria, o que ela descreve muito bem no livro, quando ela vai mapear, né, todos os fluxos de informações que vão sendo
utilizados pelas empresas para poder gerar efetivamente compras, e também para aprofundar todo esse processo de dominação social, por meio, inclusive, de transformações nas subjetividades, né, nas consciências, que é algo que, na comunicação, a gente tem que se debruçar com muito cuidado e atenção. Então, é um cenário muito complexo, de uma imensa crise social, e para a qual, ao meu ver, nós também temos que responder com políticas que deem conta de enfrentar isso, né, criticando essa mercantilização da vida, da internet, avançando para um outro processo, né, de reconhecimento como bem comum, da necessidade de políticas públicas, para que a gente possa desnaturalizar esse estado de coisas e tentar avançar em uma proposição de uma outra lógica de organização social. Obrigada, querida. Passei um minutinho. Tranquilo. Obrigada, Helena. Foi meio desafio, né, falar de algo tão complexo nesse tempo, mas, assim, eu acho que junto com a fala da professora Isabela, deu para entender já bem, né, o que é esse cenário, né, totalizante, com essa estrutura na qual a gente está inserida, e e o tamanho, né, do que a gente está enfrentando. E, com certeza, a gente pode disponibilizar para o pessoal depois os slides, tranquilo, acho que o pessoal até fica bem interessado nisso. E agora também não vou me estender muito, e fechando essa primeira rodada, Jonas fará sua exposição, né, com foco especial em monopólios das plataformas, né, e os impactos no ambiente online. Também vou compartilhar uma breve bio, né, do professor Jonas Valente, que é doutor em Sociologia pela Universidade de Brasília, com mestrado em Comunicação, também pela UNB, e graduação em Comunicação Social pelo Centro Universitário de Brasília. É integrante do Laboratório de Políticas de Comunicação da Faculdade de Comunicação da UNB, editor-assistente da Revista Eletrônica da Economia Política das Telecomunicações, Informação, Comunicação e Cultura, EPTIC, coordenador do Grupo de Trabalho sobre Indústrias Midiáticas do Capítulo Brasileiro da União Latina da Economia Política da Informação, Comunicação e Cultura, e participa do Grupo de Estudos e Pesquisas sobre o trabalho do Departamento de Sociologia da UNB e da Rede de Pesquisa em Governança da Internet. A gente agradece também muito a Jonas por ter se juntado ao nosso debate, e, Jonas, por favor, espaço e fala é seu. Obrigado, Rafaela. Como eu disse antes, né, se tiver alguma dificuldade, né, com o meu sinal aqui, vocês me avisem, eu tento fechar o vídeo, porque a conexão não está muito boa. E começo, obviamente, agradecendo o convite e parabenizando vocês, porque acho que todo momento é o momento da gente conectar os nossos estudos com a totalidade, né? Eu me filio a uma... Jonas, eu acho que começou a falhar um pouco. Talvez sem o vídeo fique um pouco melhor. Vamos tentar sem o vídeo, então. O que eu dizia é que eu me filio a uma perspectiva crítica que entende que a gente não pode olhar só para o sintoma, a gente não pode olhar só para o fenômeno parcial. A gente tem que olhar como esse fenômeno se conecta, né, com o movimento geral do sistema, e acho que a Isabela e a Helena trouxeram elementos fundamentais aqui para que a gente possa pensar, e vou pegar esse gancho. Né? Eu também, assim como a Helena, entendo que a gente não está num novo capitalismo, entendo que a gente está numa etapa neoliberal desse capitalismo, e essa etapa neoliberal, muito bem trabalhada pela Helena, né, se caracteriza por essa acumulação flexível, por uma tentativa das classes dominantes de retomar suas taxas de lucro, né? Então elas conseguem fazer isso nos anos 90, 2000, veio o crash de 2007, elas conseguem fazer isso mais ou menos ao longo dos anos de 2010, vem a pandemia, e aí aparece a discussão sobre a tecnologia, né? Não é de hoje que a gente tem muitos autores tentando colocar na tecnologia uma responsabilidade, inclusive há uma corrente chamada determinismo tecnológico que acha que a sociedade é moldada pelas transformações tecnológicas. Isso não é novo, né? A gente tem gerações que vem tentando trabalhar o entendimento do desenvolvimento do capitalismo com isso. E a gente já tem há bastante tempo, se a gente for pegar desde a década de 70,
né, toda uma literatura do Daniel Bell com a sociedade pós-industrial, das críticas do André Gorz e tantos outros autores ao fim do trabalho ou à mudança do trabalho, a todos os termos como sociedade da informação. Nós que somos da comunicação, né, dificilmente aqui alguém não passou por uma disciplina em que não leu o Manuel Castells, né? Então a gente tem o conceito de sociedade em rede do Castells e tantos outros, e mais recentemente, né, a gente vem até as perspectivas mais críticas que ainda falam em capitalismo, né, porque um brilhantismo dos capitalistas é negar que o capitalismo existe. Então, assim, até quem fala em capitalismo tenta colocar novos adjetivos, né? Então, a Helena faz uma crítica com a qual eu concordo muito, de que pela qualidade, pela robustez, né, o livro, a Shoshana Zuboff, ela é de fato uma autora incrível, né, que tem uma contribuição muito interessante, e o livro dela é muito robusto. Mas acho que no momento em que ela tenta apontar de que há uma mudança da divisão social do trabalho para uma divisão social baseada em conhecimento, escorrega. Então, ao falar de um capitalismo de vigilância agora, a gente tem como problema, primeiro, desconsiderar o papel da vigilância antes, e aí a Isabela faz menção muito adequada ao Foucault, né? Mas temos autores mais recentes, assim, enfim, não caminho tanto para o pós-modernismo, para Guattari, Deleuze e tantos outros, mas a gente tem autores muito interessantes da teoria da vigilância, que acho que a Isabela deve trabalhar, especialmente o David Lyon e tantos outros, né? E tem autores aí, se a gente for olhar para o Chris Fuchs e o grupo dele, com os estudos críticos sobre vigilância, que vão lembrar que a vigilância sempre fez parte do capitalismo, né? Ou seja, você precisa vigiar o processo de produção. Então, a vigilância é um elemento fundamental, né? Agora, o grande desafio aqui é, ok, se todos esses elementos já estão presentes ou já estavam presentes de alguma forma, qual é a diferença? E esse é o nosso desafio, é entender qual é a diferença do momento atual. Eu, por um lado, né, não me filio àqueles que entendem que a gente está numa sociedade da informação, um capitalismo de vigilância ou de plataforma, mas defendo que a gente precisa olhar como as tecnologias da informação vêm se espraiando para cada vez mais esferas de atividade, dentro disso que a Helena explicou, né, desse processo de transformar tudo em dados, de codificar isso, mas isso não acontece por uma evolução tecnológica, entre aspas. Isso acontece porque, como disse a Helena e como disse a Isabela, são demandas, né, do sistema. O sistema precisa controlar mais o seu funcionamento e ele encontra na digitalização uma forma de fazer isso, né? E aí introduzo aqui o meu ponto, que é os agentes de ponta de lança desse fenômeno são as plataformas digitais. Por quê? Porque são esses agentes que conseguem, né, fazer uma coleta massiva de dados, fazer um processamento robusto, inteligente desses dados por meio de algoritmos, por meio de sistemas de inteligência artificial e oferecer serviços personalizados, né? Que alguns autores falam numa appificação do mundo, mas o app é a interface, né? No fundo, o que a gente está falando você tem serviços digitalizados, cada vez mais codificados e utilizando o suporte digital da informação. E o que essas plataformas fazem, né? Ou seja, a gente passou por aquela fase que alguns autores chamam de Web 1.0, muito calcadas em sites e portais. Então, já lá atrás, o desafio de pegar a dispersão de informação da internet e organizar o acesso a ela já estava dado lá atrás com os portais, né? Quando a gente tem a Web 2.0, vem aí uma nova onda de otimismo, né, da ideia do solucionismo tecnológico, que a tecnologia vai resolver a economia, vai resolver a democracia, todo mundo vai ser feliz, né? Porque agora todo mundo pode participar, nós que somos da área da comunicação, né? Provavelmente
muita gente aqui leu Jenkins, né? A cultura de convergência, a lógica do um para todos acabou, e uma série de perspectivas, na minha opinião, equivocadas. O que acontece nos anos de 2010? A lógica comercial da internet, que sempre existiu, até no seu início, né? Ou seja, a gente é sempre ensinado que a internet nasceu de um experimento militar estadunidense, mas a Xerox estava fazendo o mesmo desenvolvimento naquele momento, então a lógica comercial sempre existiu, né? Os agentes que se popularizaram nos anos 2000, né, conseguem, num cenário de aumento dos dispositivos móveis, de aumento dos computadores, de ampliação das capacidades de conectividade, esses agentes estão no momento certo, na hora certa. Então, eles são aqueles agentes que têm cada vez mais usuários e são os agentes que têm como ativo principal conectar pessoas. Então, qual que é a definição de plataforma? Né, estamos num grupo aqui de comunicação. Os mais velhos vão lembrar que quando se falava em jornalismo multiplataforma, a ideia de plataforma era igual a um meio de comunicação. Jornalismo multiplataforma é o jornalismo que está no rádio, que está na TV, que está na mídia impressa. Quando a gente fala em plataformas digitais, não é essa ideia de plataforma. A plataforma digital é o agente que conecta um usuário e um anunciante, nós que estamos aqui nessa atividade, né? Se eu for dar exemplos, são exemplos enormes e não vou dar aqui para não comprometer o tempo. Então, ponto 1. Essas plataformas, o Google, o Facebook, a Amazon e tantas outras, o Zoom, eles têm como grande ativo permitir essa conexão. Ao permitir essa conexão, essas plataformas se beneficiam de um modelo de negócios, de uma lógica econômica próprias, que é calcada nessa coleta de dados que já foi mencionada, né? Então, por um lado, o Facebook e o Google oferecem serviços, entre aspas, gratuitos, atraem usuários, e quanto mais usuários você tem na plataforma, mais usuários vão entrando. É o chamado efeito de rede, né? E isso potencializa essas plataformas. Então, daqui a pouco, a gente já vai ficar pirado porque tem que estar no TikTok, né? Antes tinha que estar no Instagram, antes tinha que estar no Facebook. Hoje saiu uma pesquisa do BTG Pactual, né, que circulou bastante, mostrando que que o YouTube é o principal, né, o principal canal de acesso à informação. Então, as plataformas se beneficiam disso. E elas utilizam a sua grande base de usuários mundial, está falando de 3 bilhões de pessoas no Facebook, está falando de 2,5 bilhões de pessoas no Google. Se a gente olha para o Brasil, Facebook e WhatsApp têm 130 milhões de usuários, né? O YouTube já passou de 100 milhões, então a gente está falando de grandes agentes que não somente nos dão informação, não são somente espaços onde a informação acontece. E aí a gente tem um fenômeno que eu chamo, na minha tese, que depois saiu publicada como livro, de monopólios digitais. Não monopólio no sentido de uma estrutura de mercado, embora a gente possa dizer que o mercado dos mecanismos de busca é monopolizado pelo Google. Mas monopólio digital no sentido de um fenômeno social em que essas plataformas partem do domínio desses segmentos e, como elas têm muitos dados e muitos usuários, elas começam a se espraiar, a se espalhar para novos segmentos. O Google fez isso logo no começo. Comprou o Android, comprou o YouTube, né? O Facebook, hoje Meta, inclusive a transformação do Facebook em Meta e do Google em Alphabet são a institucionalização desse processo, né? Ou seja, o Facebook vira e fala, eu não sou só uma rede social. Ok, a gente já sabia disso. O Facebook tinha adquirido a Oculus, que vendia dispositivo de realidade aumentada. Mas aí o Facebook institucionaliza isso. Então nós temos o Facebook que vira Meta, nós temos o Google que vira Alphabet. Não sei se vocês sabem, mas o Google tem uma subsidiária cujo nome é X. Por que o nome dela é X? Porque ela não tem temática.
O Google tem uma subsidiária tem uma subsidiária de pesquisa de saúde, uma subsidiária de fundo de investimento. O Google tem subsidiária de muitas coisas. A X, ela é uma subsidiária em que, com base nos dados captados, o Google vai fazer pesquisas sobre qualquer coisa. Recentemente, na semana passada, a Amazon se fundiu com o estúdio MGM. A Amazon adquiriu, inclusive, uma cadeia de supermercados física, que chama Whole Foods nos Estados Unidos. Então, a gente também não está falando só de uma coisa dentro do ambiente online. A gente está falando de um espraiamento para quaisquer tipos de atividade, né? E isso é muito evidente de que aquelas promessas de que o ambiente digital é o espaço onde qualquer pessoa pode ter, com brilhante ideia numa garagem, vai prosperar, né? E aí você pega o Mark Zuckerberg com aquela cara dele branca, cabelo ruivo, né? Ah, menino ali que teve uma ideia brilhante, vai prosperar. E justamente esses mercados são mais democráticos, quando não são. Pelo contrário, a gente está falando de uma concentração em escala global. E aí a gente tem um paradoxo, concluo com isso para já deixar o gancho para a discussão sobre liberdade de expressão. Se, por um lado, na esfera da produção, existe uma pulverização maior, é inegável que a gente tem mais blogs, que a gente tem mais pessoas publicando nos seus perfis. Por outro lado, na esfera da circulação, a concentração é nunca antes vista. Até se a gente for pensar que existiam, né, e existem ainda, grandes corporações transnacionais, os estúdios de Hollywood, etc. e tal, ninguém conseguiu uma concentração na distribuição do conteúdo como essas plataformas conseguem hoje. Então, paro por aqui para dar, nos meus cálculos aqui, 15, 16 minutos, e na segunda rodada sobre liberdade de expressão a gente aprofunda um pouco mais. Muito obrigada também, Jonas. Foi fundamental para o debate também, suas considerações. Como acho que Patrícia comentou, né, as falas se complementam muito bem, né, mostrando que há novidades, né, há determinadas inovações, mas há muitas continuidades, né, nessas relações, nesse cenário que se mostra tão novo, né. Há muitas continuidades com relações sociais que já existiam no passado, né. E como a gente tinha combinado nessa segunda rodada, a gente pediu, né, vai pedir para as panelistas e o painelista falar um pouco sobre a relação desse cenário e essas perspectivas e visões com a liberdade de expressão, né? Porque a gente falou um pouco sobre a questão dos dados, da intimidade e da privacidade, para conectar com isso, porque dentro do entendimento, né, que o exercício desses direitos, né, não existe exercício somente individual desses direitos, né, ele também é coletivo. Eu acho que a gente pode... e nesse momento seria de 5 a 10 minutos, mais ou menos, para cada um, para a gente conseguir ter um espaço de debate com o público, né, que se juntou a nós hoje. E eu acho que a gente pode, de repente, seguir a mesma ordem, começando com a professora Isabela, por favor. Muito bom ouvir vocês, né? Porque realmente a gente vai montando esse quebra-cabeça infindável aí, de matrizes muito profundas. Tem alguns pontos, e aí a gente estava falando agora, Rafaela, sobre direito, e eu estava discutindo com os colegas do direito, né? Porque inevitavelmente fica uma corrida de gato e rato. O direito, e isso eu nunca vou esquecer, estava num diálogo certa vez na Universidade Católica de Pernambuco, e o professor Alexandre Pimentel, que é da área do direito, ele dizendo que, na verdade, o direito ele só pode legislar sobre aquilo que está posto, né? Ele estará sempre a reboque do acontecimento. Então, a gente estava discutindo naquele momento justamente a questão de manda tirar do ar, né? Vai procurar qual é o IP. Aí, depois que aquilo ali já foi tirado do ar, já pipocaram 10 milhões de outras manifestações em outro lugar.
e fica uma briga de gato e rato, uma caça que nunca finda, né? Então, esse é um ponto que eu acho de muita atenção e muita preocupação, que é esse lugar do direito, da regulação hoje, né, em relação à inovação. Porque a gente está falando de plataformas que fazem uso da inteligência artificial de uma maneira cada vez mais refinada, né, com desenvolvimentos hoje do que está se buscando de emotion IA, enfim, a inteligência artificial poder perceber de uma maneira mais refinada as emoções, né, das pessoas que estão fazendo, inclusive, uso daquelas tecnologias, ou seja, de uma complexidade gigantesca, né? E aí a gente vê, certo, mas o direito ele só pode legislar sobre aquilo que já está posto. Então, sempre fica esse estica e puxa, né, do fenômeno com a legislação e a própria capacidade do direito, com suas bases aí milenares de dar conta, né, desses fenômenos altamente complexos e multifacetados. Então, assim, um ponto que eu acho que é muito importante da gente pensar é essa noção de liberdade de expressão hoje, né? Porque liberdade de expressão parece que virou eu dizer o que eu quero, do jeito que eu quero, matando quem eu quiser, né? E dane-se o mundo. E é como se, na verdade, todos os pressupostos que foram construídos, né, ao longo da própria história do direito, da própria história da humanidade, né, dos enquadramentos todos em relação, né, a até um certo processo civilizador, que eu acho que está muito posto em xeque na atualidade, né, tem a ver com essa dimensão da liberdade de expressão hoje. Porque, por exemplo, quando a gente escuta o professor Jonas falando das plataformas, né, o capitalismo de plataforma, e realmente no mundo da comunicação, em 1995, né, nos primórdios da internet, e depois com os blogs e os vlogs e etc., a gente falava jornalismo multiplataforma como aquele que queria manejar, né, diversas mídias simultaneamente dentro do ambiente digital. Mas, na verdade, quando a gente está falando de plataforma, a gente está falando de dois atores sociais que muitas vezes irão interagir por um suporte digital que não se responsabiliza necessariamente por aquilo que está sendo ofertado, ou se responsabiliza parcialmente, né? Eu tive uma vivência curiosa com o iFood, que é uma plataforma recentemente, né, que não está na ordem da liberdade de expressão, mas está na ordem de entender como as plataformas funcionam e do que elas se responsabilizam ou não, né? Peço um lanche e aí o dispositivo lá, a plataforma, está me dizendo que o entregador está esperando e tome tempo, e ninguém responde por essa pessoa, porque uma pessoa numa ponta pediu, uma outra pessoa na outra ponta preparou um sanduíche e cadê ele no meio do caminho, que ninguém sabe onde está? E a plataforma ela não vai se responsabilizar pelo sumiço do entregador, que é outra base ali, né? Um lado extremamente frágil, fragilizado nessa precarização em que são montadas essas plataformas, né? Então, onde é que eu quero chegar? É esse entendimento de que os veículos de comunicação, como nós conhecemos ao longo do século XX, eles estão sendo regidos, né, monitorados e regulamentados pela responsabilidade sobre o que propagam. Mas as plataformas não, porque, a rigor, elas são estruturas vazias, né? Do mesmo jeito que o iFood não sabe onde está o rapaz e as duas pontas ficaram aí desconectadas, sem se responsabilizar. Como é que fica hoje? Aí vem a polêmica do Instagram, que foi tirado do ar, né? Porque como é que fica? Vai, Alan dos Santos pode dizer o que ele quiser, como ele quiser, do jeito que ele bem entender. E quem é que vai responder, né? Por essa veiculação ou não, por essa exibição? Porque, querendo ou não, continuamos sendo mídias, né? Mas essa natureza dessa mídia ela é muito distinta da anterior, porque a anterior tinha um dono, tinha um presidente, tinha alguém que ia responder por aquilo ali, porque os conteúdos eram preparados, criados, né, concebidos e veiculados pelos veículos de comunicação. E aí, como é que fica dentro dessa lógica do capitalismo de plataforma, né, essas estruturas vazias?
que são essas mídias, onde corre de um tudo aí dentro, né, em nome dessa tal liberdade de expressão. E aí, para mim, a gente chega numa fronteira que muito me preocupa do ponto de vista democrático, que é o rigor ético, porque me parece que boa parte da esquerda ainda tem algum critério ético no manejo dessas mídias e dessas mensagens e desses algoritmos. Mas me parece que há todo um outro mundo paralelo, como a gente começou a discutir no início do nosso encontro, que vai fazer uso de toda essa engrenagem subreptícia, algorítmica, de bots, de social bots, né, de compra de perfis, né, e de toda uma automação hoje que está aí disponível para o marketing e também para o marketing eleitoral, para o marketing político, né? Então, eu me preocupo estudando esses temas, observando esses fenômenos com o limite ético, porque me parece que alguns atores sociais ainda são regidos por um certo limite ético, né, no manejo de toda uma série de negócios novos e novos negócios que surgem diante dessas engrenagens aí de direcionamentos de conteúdos, de perfilização de públicos-alvo e etc., de bolhas, né, dos filtros invisíveis de Elie Pariser. E aí me parece que as democracias realmente elas ficam ainda mais fragilizadas quando há uma série de usos, né, escusos em relação a essas possibilidades, né, que estão aí postas do ponto de vista tecnológico, mercadológico e que colocam as relações dentro dos seus pressupostos de civilidade, de certa maneira, e de certos parâmetros éticos em xeque. Então, assim, acho que a discussão da liberdade de expressão passa hoje nesse sentido, de quem é que se responsabiliza, né, pelo que está posto ali, porque se não há mais um rigor ético por parte de alguns, que acham que podem dizer o que quiser, do jeito que quiser, né, atacando física e simbolicamente quem quiser, alguém haverá de arbitrar. Mas se arbitrará em cima de que bases também, se o direito está sempre correndo atrás. Então, me parece que é um cenário também extremamente complexo, mas que requer cada vez mais atenção. São alguns pontos que eu queria trazer em relação ao tópico liberdade de expressão. Muito obrigada, professora. São pontos bem importantes, né? Que são da ordem do dia, né? Que a gente vem lidando diariamente com esses paradoxos e essas, às vezes, encruzilhadas, né? Em relação às grandes plataformas. E eu não vou me estender muito e já vou passar a palavra à professora Helena. Depois desse rol, né, Isabela, a gente tem que respirar e falar, é isso, é isso. Eu tenho muito acordo com você sobre os pontos trazidos. Inclusive, começaria ressaltando isso que eu mencionei, de haver hoje um padrão de governo autoritário que é essencialmente vinculado a essas instrumentalizações, né, das formas de comunicação atreladas aí ao digital, né? É claro que a informação sempre foi objeto de grande tensão, de muita disputa, né? Isso todos os governos sempre utilizaram, a propaganda política, a propaganda nazista, a gente sabe dessa história. Mas essa capacidade de instrumentalização, né, esse poder que eles têm desenvolvido, essas estratégias, de fato, têm sido vistas como mais preocupantes, até porque mais recorrentes, e quase a forma contemporânea mesmo. É o que aponta esse relatório, que tem uma parte específica sobre o uso, né, desses instrumentos. Vou deixar aqui nos comentários para vocês verem. Além disso, obviamente, né, num contexto de crise, de governos cada vez menos democráticos, mais autoritários, a gente tem uma série, né, de restrições à liberdade de expressão no sentido mais tradicional. Estou falando de jornalistas presos, de jornalistas assassinados, né, alguns, inclusive, assassinados ou presos
com a ideia de desinformação, de atuação contra o regime. Então, isso tem sido também muito recorrente no mundo, né? É uma série de jornalistas ameaçados ou assassinados na própria América Latina. Então, é um contexto de crise que ameaça muito, né, historicamente e também agora, o exercício da liberdade de expressão. Além disso, também concordo com a Isabela, tem outra dimensão, que é a disputa política em torno do que seja essa liberdade, né, do que é essa liberdade. Impressionante como hoje a direita utiliza a ideia de liberdade de expressão para defender, né, a sua prática de crime, de incitação à violência, de discurso de ódio, etc. Então, também acho que a gente tem um desafio na sociedade brasileira de qualificar isso que a gente está chamando de liberdade de expressão e também de recuperar a ideia que já tinha sido formulada no sentido de superação de uma liberdade individual, que é a do direito à comunicação, né? A gente tem retrocedido tanto, né, na discussão política, né? Estamos vivendo hoje uma conjuntura de tanta resistência, né, que parece que a gente só pode fincar a trincheira e não avançar nas afirmações, mas o direito à comunicação, ele já tinha essa perspectiva, né, quando o Cunhado expressa, especialmente no relatório da Unesco, nos anos 80, né, de ir além de um olhar individual e de atrelar a cobrança de políticas públicas ao papel do Estado. Então, a gente também tem esse desafio, né, de retomar e fortalecer a discussão do direito à comunicação, que é mais geral. E aí a gente passa desse cenário de crise, né, e dessa nossa dificuldade política, hoje de fazer alguns debates, a gente entra também nessa configuração da internet, que Isabela e Jonas também trabalharam, né? Acho que a restrição à liberdade de expressão, ela começa já na restrição ao acesso. Isso é algo que a gente não pode esquecer, especialmente num país absolutamente desigual como o Brasil. Eu comecei aqui, quando eu entrei na sala, brincando que na minha casa, se eu ficasse no meu escritório, a internet não estava chegando, né? Acho que é porque hoje está nublado, é mais ou menos isso. A gente sabe que tem muito lugar que quando chove não tem acesso. E a gente sabe que tem muito lugar que não tem acesso nunca, ou tem um acesso extremamente caro, né? E que impossibilita concretamente esse acesso, no caso das periferias, dos territórios tradicionais, etc. Então, fundamental também relembrar aí essa dimensão, né? A nossa liberdade, ela já é restrita quando a gente não pode sequer participar desse ambiente. Quando a gente está nesse ambiente, marcado por esse fenômeno do monopólio digital, da concentração em torno das plataformas, aí a nossa liberdade, fica condicionada à entrega de dados, porque não é verdade que eu possa escolher estar ou não estar em algumas plataformas, né? Tem uma perspectiva, às vezes, muito liberal nesse debate que aparece, que fala, mas você pode não usar o Google. Tudo bem, mas meu trabalho está muito condicionado ao uso do Google, meu e-mail da UFC está vinculado ao Google, né? Entre muitas outras, né, muitos outros exemplos. O SouGov entrega meus dados para a IBM nos Estados Unidos, né? Então, enfim, a gente sabe disso. Então, ser livre. Como é que a gente pode ser livre num campo minado? É uma liberdade aparente, muito aparente. Mas ela não é uma liberdade no sentido, né, mais profundo dessa palavra, né? Além disso, digamos que a datificação e essa vigilância por meio de dados não seja uma grande questão. Quando a gente vai usar essas plataformas, ok, já estou nelas, já entreguei os dados, vou usar agora essas plataformas. Aí tem uma liberdade também condicionada pelas suas próprias regras e práticas, né? Regras que são definidas unilateralmente, embora apareçam, né, como termos de uso para uma comunidade imensa, como o Jonas mencionou, né? A gente está falando da população mundial inserida em espaços que são, né, regulados de forma unilateral, sem nenhum controle social em geral, e que são, né, permeadas pelos seus próprios objetivos de lucro, etc. Então, assim, se o Google quiser retirar o post do mecanismo de busca, isso significa que não vai aparecer para 90% das pessoas que fizerem buscas, né? Se o Facebook quiser retirar qualquer menção ao PL 2630, em discussão hoje no Congresso Nacional, né, ou diminuir a circulação dele, digamos que ele não tire, porque aí tirar já pode parecer, né, muito obviamente censura, mas por meio dos seus mecanismos algorítmicos nada transparentes, se ele reduzir esse alcance, ele, né, já está prejudicando a nossa liberdade de expressão, de debate, etc. Mas tem casos em que ele tira, né? Quero lembrar aqui que o Instagram derrubou contas do tipo de olho nos ruralistas, jornalistas livres, né?
Então, o exercício dessa liberdade é muito condicionado por essa arquitetura de uma maneira geral. Eu acho importante assim, ter isso em consideração, porque é fundamental reconhecer que há uma série de movimentos contra-hegemônicos que usam essas redes, né? Nós, mulheres, temos usado muito as redes para organização, para denúncia e tudo mais, mas, de novo, assim, é atuar num campo minado, onde a gente está também o tempo todo nessa contradição. O capitalismo é um sistema contraditório e nos coloca nesses lugares, né? Mas acho que essa crítica é muito importante para a gente reconhecer que talvez essa liberdade de expressão seja realmente até mais difícil de ser exercida hoje. É ruim comparar tempos históricos e situações diferentes, mas é muito dramático, porque a gente está sendo o tempo todo impulsionado para estar ali, né? Então, você acaba sendo forçado a estar nesse ambiente, na verdade, de restrição de liberdade, né? Sim, a Renata está lembrando aqui, tinha até anotado aqui também. Inclusive, essas plataformas, né, recentemente, nessa última semana, plataformas fizeram campanhas contra o PL 2630, um PL que está caminhando aí para a transparência. O Jonas pode detalhar mais para não me estender, se ele tiver pensado em compartilhar informações sobre isso. Mas é isso, eu acordei e tinha propaganda do Google contra uma lei democraticamente debatida no nosso país. Né? Então, é a liberdade de expressão e várias outras liberdades que estão sendo condicionadas ao poder dessas plataformas. Muito obrigada. Pegando o gancho, também. então, pessoal. Desculpa, Rafael. Eu Por favor, eu vou passar a palavra para você. Não, eu acho que esses exemplos todos que estão sendo dados mostram um ponto que para mim é assim, são mediadores ativos, né? Tem muitos tipos de termos que são utilizados na discussão regulatória, né? Muita gente ainda usa um termo que é muito do início dos anos 2010, que é responsabilidade de intermediários, né? E eu, particularmente, não gosto do termo intermediário, apesar de ser, que eu acho que ele ajuda um pouco a ter essa noção de que são os intermediários neutros, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é, não são intermediários neutros, são mediadores ativos que definem essas arquiteturas, né? Como disse a Isabela, não somente arquiteturas de por onde o seu discurso vai passar, mas arquiteturas que trabalham com a captura dos desejos e dos medos. É disso que a gente está falando. Ainda tem uma visão muito inocente, né? Eu falei uma coisa, apareceu um anúncio no Instagram. Mas eu procuro aqui sobre futebol e aparece um anúncio do meu time. Como se fosse assim, o Google me conhece, né? O Facebook me conhece. Como se fosse uma facilidade, uma comodidade de você receber, né, publicações relacionadas ao que você gosta. E aí tem o paradoxo que foi apontado no fim da primeira fala da Isabela, né? Ou seja, as plataformas, exatamente por trabalharem com tantos dados, né, elas oferecem, sim, coisas que as pessoas gostam. Não só, né? Eu lembro que uma vez eu fui ouvir uma música de uma banda paulista chama Garotas Suecas, eu comecei a receber vídeos de mulheres suecas, tipo assim, uma coisa totalmente nada a ver. E esse tipo de erro, ele existe muito. E ele existe muito na moderação de conteúdo. Então, a gente tem um primeiro problema, que é essa mediação ativa das plataformas. Um segundo problema, que é subordinar a circulação de conteúdo ao modelo de negócio delas. Então, quando a gente fala de bolha, quando a gente fala de polarização, de desinformação, né, de discurso de ódio, tudo isso é promovido porque o modelo de negócio das plataformas é coletar dados. Para coletar dados, eu preciso gerar engajamento. Para gerar engajamento, eu promovo os conteúdos ditos extremos, os conteúdos que vão viralizar. E aí, a gente tem que olhar, por um lado, para as plataformas e, por outro lado, para os agentes que promovem esse tipo de discurso, né? Por isso que a gente tem que pensar a regulação, sim, das plataformas, mas temos que olhar que existem forças políticas, né, dentro do cenário que a Helena traz, um cenário de instabilidade política, determinadas forças políticas entenderam, né, como se aproveitar das plataformas para divulgar os seus discursos. E a gente tem esses grupos políticos fazendo isso. Qual que é o grande desafio aqui?
como que a gente regula isso, né? E a gente tem uma batalha em curso, que é a batalha do PL 2630, que ficou conhecido como o PL das fake news, mas que vai muito além disso, né? Helena tem participado, Rafaela, Renata, estamos vários de nós aqui dentro da coalizão Direitos na Rede, tentando garantir uma regulação que seja adequada. Onde que está o desafio? É que você precisa equilibrar direitos, né? Por um lado, tem o direito à liberdade de expressão, mas por outro lado, como lembrou a Isabela, esse direito está sendo instrumentalizado pela direita para difundir desinformação, discurso de ódio. Então você precisa equilibrar o direito à liberdade de expressão com o direito de acesso à informação, né? Com uma esfera pública que combata os abusos. E aí é o debate. Quem vai fazer isso? São as plataformas? É o governo? É o judiciário? Né? E aí entra uma segunda grande polêmica. Para que eu possa coibir os abusos, eu preciso, né, investigar e responsabilizar as pessoas. E aí você tem um segundo equilíbrio, que é como que eu permito uma menor ou maior coleta de dados. E aí a gente volta para o tema da vigilância. Né? Uma grande polêmica que a gente tem no PL é uma proposta do Senado derrotada, mas que sempre se tenta voltar, que é de você coletar muito dados das trocas de mensagens, especialmente nos mensageiros, para, se houver um problema, você responsabilizar. Então, o grande desafio da gente regular o discurso, né, online é como é que a gente chega numa regulação pública democrática que, por um lado, não deixe isso na mão das plataformas, por outro lado, não crie um Ministério da Verdade, porque a gente não quer nem o Google e o Facebook cometendo esses absurdos que a Renata disse, né? Ou seja, eles fazendo campanha para os seus próprios interesses, favorecendo determinados grupos, mas também não queremos o governo Bolsonaro definindo, né, quem é que vai poder ou não vai poder postar na rede. Vamos lembrar, imagino que vários de vocês devam se recordar, que em setembro do ano passado, o governo Bolsonaro editou uma medida provisória, 1068, em que ele não só limitava o papel das plataformas para retirar, por exemplo, posts sobre desinformação na pandemia, como submetia a atuação das plataformas a um órgão competente que viria a ser, por exemplo, a Secretaria de Cultura. Então, a gente tem esse desafio e a batalha do PL 2630 evidencia a complexidade, a delicadeza de como é que a gente acha uma solução interessante desse ponto de vista. Né? Como eu disse na minha fala anterior, as plataformas não são somente grandes agentes do ponto de vista da informação. Elas são grandes agentes econômicos que estão, inclusive, nos pagamentos online. Né? O WhatsApp lançou aí a sua ferramenta de pagamento. Então, a gente precisa combinar uma visão de direito à comunicação, de liberdade de expressão e de acesso à informação, com uma preocupação com a proteção de dados, mas também com uma preocupação concorrencial, que não faz sentido ter um agente que nem o Google que tem 90% de um mercado e ninguém faz nada. Não faz sentido você ter uma empresa como o Facebook que comprou o WhatsApp e o Instagram e tem as 3 principais redes e não acontece nada. Né? Então, desculpa, Rafaela, passei um pouco, mas deixo aqui essa provocação de que a grande complexidade, né, as duas grandes complexidades, são como a gente equilibra os direitos por um lado, e em segundo lugar, como a gente constrói um olhar integrado dessa regulação para que a gente não regule só o discurso, só a proteção de dados, só a economia. Né? A gente precisa ter um olhar integrado de regulação das plataformas e que, inclusive, não seja só das plataformas. Né? Porque quando a gente vai olhar para o debate sobre pluralidade e diversidade, que é fundamental quando a gente fala de liberdade de expressão, é preciso regular cotas no Netflix. O Netflix não é uma plataforma, né? Porque ele não está conectando lados, ele adquire e produz seu conteúdo. Mas não tem como falar de pluralidade e diversidade audiovisual sem discutir como é que a gente vai ter cota para conteúdo nacional, conteúdo regional, no Netflix, no MUBI, no Amazon Prime Video, entre outros. Então, é uma agenda grande e complexa
mas, mais uma vez, parabenizo vocês por estarem abrindo espaço para esse debate, porque a gente precisa que a academia se envolva cada vez mais. Muito obrigada, Jonas. Eu ia falar que estava tudo ok com o seu tempo, porque era de 5 a 10 minutos, aí não teve problema nenhum em relação a isso. Obrigada pelas considerações também. Eu acho que, mais uma vez, as falas se complementaram, né? E trouxeram diferentes e também perspectivas em comum, né? Sobre o cenário que a gente vê hoje. E também, felizmente, as falas também se conectaram com o primeiro painel, né? Do ciclo de debates, né? Que falou mais profundamente do PL. Eu acredito que quem teve a oportunidade de estar, os participantes, né, que puderam estar no primeiro painel, puderam conectar, né, um debate ao outro, para entender cada vez mais de forma mais estrutural, né, e mais holística esse cenário. E agora a gente pode abrir para perguntas do público. Vocês podem se inscrever tanto levantando a mãozinha que fica na parte de baixo do Google Meet de vocês, quanto escrevendo o nome no chat que eu posso acompanhando. Eu tenho uma pergunta, se posso ser a primeira. Ah, Renata, por favor. Lucas e Renata, nessa ordem, né? Por favor. Lucas, eu acho que foi primeiro, né? E depois Renata. Oi, boa noite. O meu áudio está funcionando normal, né? Vocês conseguem me ouvir? Ok. Vou começar logo pela primeira apresentação, na ordem das perguntas que eu tinha formulado mais ou menos. E é justamente que, quando virou o século, a gente viu que tinha uma grande expectativa pela internet. Eu estava lendo um estudo que na virada do século, 2000, 2001, a gente tinha basicamente uma dezena de milhões de sites na internet. Passou uma década, já estávamos na centena de milhões. Como isso escalou? Aí em 2016, que foi o último dado que eu tinha olhado, já tínhamos mais de 2 bilhões de sites na internet em circulação. A gente vê que tanto a conectividade aumentou muito e a quantidade de capacidade de armazenamento de dados. A partir disso, a gente vê que o modelo de negócio mudou, porque meio que no início da internet não tinha muito modelo certo, mesmo que tivesse o grande boom dos anos 2000, que todas as empresas de tecnologia valorizaram muito na bolsa e posteriormente teve o crash, mas que na atualidade a gente tem uma questão que os dados, essa quantidade infinita de dados, eles são usados para produzir, digamos assim, conteúdo e anúncios que são altamente customizados, personalizados, que vêm exatamente só para você. E eu até tinha feito um experimento um tempo desse, que eu criei uma conta no TikTok e fui deslizando para ver o tipo de conteúdo e dando like em alguns vídeos. Em cerca de umas meia hora, de um conteúdo que não tinha nada a ver com meus interesses, já era algo que fazia muito mais sentido. Então, é um aprendizado constante. Essas inteligências estão aprendendo a cada momento. É o Big Data, é o Deep Learning. E a minha questão é exatamente mais relacionada com bolhas sociais. Porque muito digamos assim, uma comodidade. As pessoas se sentem confortáveis em aparecer conteúdos que elas se interessam. E, por outro lado, tem uma série de questões que digamos assim, se contrapõem a essa ideia da mera comodidade. E a minha segunda questão se relaciona mais com as apresentações da Helena e do Jonas, que é justamente que essa crise do capitalismo, a gente viu muito, é um capitalismo cada vez mais financiarizado, mas ele é um capitalismo cada vez mais concentrado. Eu lembro de uma apresentação da virada do século, dos anos 80, dos 90, onde juntou uma reunião dos presidentes dos bancos centrais, e eles diziam meio que eles tinham chegado na teoria monetária moderna, que eles tinham chegado a uma solução onde não haveria mais crise do capitalismo, onde seria possível promover o crescimento e o desenvolvimento social, mas o que se vê é que é um crescimento cada vez mais desigual, onde nós temos instabilidades por toda parte no mundo, e que, de toda forma, vão surgindo meio que inimigos públicos para justificar e, ao mesmo tempo, afastar a culpa do próprio sistema. Porque, por exemplo, tem os Estados Unidos.
A culpa não é do modelo americano, de nenhuma questão americana. A culpa é da China que está roubando empregos. Aí tem o Reino Unido. A culpa não é nada. A culpa é o quê? A culpa é a União Europeia. Aí entra justamente nessa lógica as redes sociais. Aí vai ter a campanha do Brexit, aí vai ter as redes sociais com a ascensão do Trump, de líderes da extrema-direita em outros países. E meio que, a minha questão estaria justamente como essas plataformas entram para meio que estabilizar situações ou defender certas ideias ou teses, meio que para justificar a manutenção de um sistema e de uma ordem econômica que beneficia essas próprias empresas. E a minha terceira questão, eu não sei se ainda está no tempo, mas seria justamente... Agora eu me esqueci. No próximo bloco eu faço. No próximo bloco, pronto. Obrigada, Lucas. Renata, por favor. Boa noite, pessoal. Eu agradeço demais a participação de todos, né? Da Isabela, da Helena e de Jonas. Muitas questões, né? Vocês levantaram muitos problemas, muitos paradoxos, que mostram que a gente está no início, sim, das discussões, das conversas, que a gente precisa conversar mais, que a gente precisa se ouvir mais, né? Que cada um tenha a contribuir nesse processo. Eu gostaria de fazer também uma colocação para ver o que vocês entendem sobre isso, né? Primeiro é o seguinte, eu percebo um paradoxo muito grande, já pegando o gancho aí do nosso projeto, do título do nosso projeto, que é a questão da enorme invasão de privacidade que nós convivemos diariamente, né, de um lado, e ao mesmo tempo de outro, né, dar poder a essas plataformas para moderar conteúdo. Essas plataformas que sabem tanto de nós e que estão invariavelmente articuladas com os governos de países imperialistas, né? Eu estou lendo o livro do Glenn Greenwald e a cada página é capa atrás, é uma surpresa, né? Você tem ideia? Desde que o Brasil descobriu o pré-sal, que o Ministério das Minas e Energias foi grampeado pelo governo norte-americano. Então, há uma articulação muito profunda entre esses governos, né, esses governos imperialistas e essas plataformas. Se a gente vê também a questão que também me deixou muito assustada, né, na guerra da Ucrânia, a Rússia, enfim, sem querer dizer quem está com razão ou não, acho que não é esse o caso, mas nós temos, como cidadãos, o direito de ouvir todos os lados. Eu quero ouvir o que a Rússia tem a dizer sobre essa questão, né? Faz parte da nossa necessidade de discussão e de entendimento das coisas e de posicionamento também. Então, para mim, são coisas que não se conectam. Quer dizer, uma crescente invasão de privacidade, de enorme poder dessas plataformas, de articulação com esses estados imperialistas tão poderosos e, ao mesmo tempo, dar na mão dessas plataformas uma regulação que a gente não consegue, um poder de moderação de conteúdo que a gente não consegue controlar. Se a gente for ver toda a história da comunicação, digamos, tradicional, rádio e TV, a gente vê que a gente não consegue controlar o conteúdo desses monopólios, né? Imagina como é que a gente vai fazer isso numa plataforma que é monopolizada do ponto de vista internacional e com tantos interesses imbricados desses países imperialistas, com todas os seus interesses aí colocados. Para mim, isso é uma questão muito séria. Né? Uma outra questão também que eu gostaria de colocar, né, como foi falado também do direito, é a questão da regulação, né, do papel do direito nisso, né? Eu tenho a impressão que o que a gente está pedindo para o direito, né, para o judiciário, etc., é o exercício de um poder político, sabe? O que é uma coisa extremamente perigosa. Por exemplo, discurso do ódio, né, essa expressão, é uma expressão extremamente vaga. Do ponto de vista jurídico, na verdade, nem pode se transformar num direito, porque é uma expressão moral, na verdade. Discurso do ódio. Por exemplo, alguém poderia dizer que a luta pelo direito ao aborto, que as mulheres, enfim, lutam há tantos séculos, é um discurso do ódio. Para parte da população, isso pode ser considerado um discurso do ódio, entende?
e para outra parte não, é uma luta legítima. Então, a característica do direito é a possibilidade dele se universalizar, ou seja, de ser igual para todos e em qualquer circunstância. E essa expressão, entre tantas outras, como discurso do ódio, não é uma expressão jurídica, é uma expressão moral, que vai dar ao judiciário uma enorme discricionariedade de, como é que se diz? De escolher o que é alguma coisa ou o que é outra, né? A gente pode, talvez, imaginar que hoje o judiciário, né, por estar perseguindo aí, por estar, enfim, imagina, Alexandre de Moraes, né, ministro ligado ao PCC, colocado por ninguém mais, ninguém menos que Michel Temer, né? Essa pessoa está alçada hoje ao grande defensor da liberdade de expressão. Né? Então, eu vejo isso como muito perigo, porque esse judiciário ele pode, enfim, num momento específico, aumentar o rol desse discurso do ódio, por exemplo, para greves, por exemplo, para movimentos políticos de contestação absolutamente legítimos. Né? Então, é uma questão que eu também vejo com muito cuidado, né? Eu tenho, na minha perspectiva, a questão de colocar quem pode dizer ou não alguma coisa, isso não é uma questão moral, isso é uma questão política. Né? E colocar isso na mão do judiciário, e também, obviamente, nas mãos dessas plataformas, eu vejo como extremamente perigoso. Obrigada. Obrigada, Renata. Sou eu agora que eu me inscrevi. O que eu ia perguntar dialoga com alguns pontos que foram tocados nas exposições, mas ia perguntar se vocês poderiam falar mais um pouco de questões de raça, classe e gênero, nessa questão do cerceamento, muitas vezes, da formação da opinião e, por consequência, da liberdade de expressão. Acho que isso dialoga também com o que a Helena falou, né, sobre consentimento, né, quem tem poder de não consentir, né, dialoga também um pouco com acesso, né, porque o acesso a determinados dispositivos se relaciona, né, também com essa possibilidade de formar opinião e se expressar, e também porque com vigilância, né, que eu particularmente venho pesquisando vigilância biométrica, e a vigilância em si, ela está conectada, estava conectada, inclusive, né, na manutenção do poder colonial. Então, há uma continuidade na vigilância sobre determinados corpos. Então, se vocês puderem falar um pouco mais sobre isso, por favor. Eu até estava vendo uma pesquisa que falava sobre que poderia ter ocorrido a cessão de dados de mulheres que recebem o Bolsa Família para direcionamento de mensagens sobre dentro da campanha eleitoral. Assim. Então, pensar um pouco nessa interseccionalidade, se vocês poderiam abordar um pouco mais sobre isso. Eu não sei se alguém gostaria de perguntar ainda nesse bloco agora. Não, então acho que foram 3 perguntas e muitas das perguntas tiveram várias perguntas dentro dela, talvez a gente possa já passar de novo para a mesa, fazer considerações, talvez 5 minutos para cada pessoa da mesa, pode ser, fazer considerações, é bem desafiante, mas a gente está tentando respeitar esse teto, e a gente, de repente, pode inverter a ordem, começar com Jonas. Pode ser, Jonas? Claro, Rafaela, ótimo. Eu acho que, assim, você traz uma pergunta fundamental, né? Acho que foi um limite nosso não conseguir desenvolver isso a contento, mas acho que o debate das opressões nesse cenário ele é fundamental, né? Primeiro que a gente está falando de relações de poder, e a gente está falando de relações de poder num capitalismo, né, que segue tendo opressão de classe, embora isso, né, muitas vezes não seja lembrado, e que essa opressão de classe está em articulação com as opressões de gênero e com as opressões de raça, especialmente num país como o Brasil, né, em que o racismo tem, e o machismo, mas especialmente o racismo, tem um papel estrutural aqui no desenvolvimento da nossa história. Eu acho que tem N
N intersecções entre essas discussões. Desde a intersecção do discurso de ódio, e eu concordo com a Renata que é um conceito complexo, né? E assim como a gente está falando de discurso, a gente não está falando de 880, a gente sabe, né? Enfim, é um debate eterno esse de até onde você consegue aferir o que é realidade, o que é fato, o que não é. Mas as sociedades, os padrões internacionais de direitos humanos, inclusive, Rafaela, você muito mais versada nisso do que eu, sabem que você tem, sim, limites que precisam ser estabelecidos e muitas vezes esses limites dependem de operadores do sistema de justiça e segurança para avaliar o caso a caso, né? O discurso de ódio no Brasil não é um caso, porque ele não a gente não tem uma institucionalização, uma regulação específica, mas a gente tem o caso do racismo, a gente tem o caso da dignidade humana, calúnia, injúria, difamação, crimes contra a honra. Então a gente tem um arcabouço legal no Brasil que permite, né, já permitia antes das plataformas e segue valendo para elas. E certamente é uma complexidade, inclusive com um judiciário elitista, né, majoritariamente branco, rico, como a gente consegue fazer essa aplicação ocorrer. Então, a gente tem uma intersecção que várias pesquisas mostrando, né, que as mulheres são mais atacadas nas plataformas digitais. A gente tem um problema lembrado pela Helena de que a gente tem uma questão de acesso ainda, né? Então, quando a gente está falando de liberdade de expressão, o primeiro bloqueio é o bloqueio do não acesso de forma alguma à internet. O segundo problema é o da qualidade do acesso, né? Já que a gente tem 60% das pessoas ainda dependem do celular, então tem um acesso de péssima qualidade. Então você tem esse problema que impacta, né, as camadas mais pobres, e aí essa pobreza percebida do ponto de vista da interseccionalidade. A gente tem a questão da violência política, né, vários relatórios do Internet Lab, da Coding Rights. A gente tem o problema, você traz aqui a pesquisa sobre reconhecimento facial, né, e coleta de dados biométricos, Rafael. Tem toda uma discussão, né, sendo feita recentemente aqui no Brasil. O Tarcísio lançou o seu livro sobre racismo algorítmico. A gente tem várias pessoas pesquisando isso, né, fora do Brasil. Tem um livro clássico do Algoritmos da Opressão, olhando mais para o Google. A Isabela traz toda a discussão sobre inteligência artificial, então tem toda a discussão de como os sistemas de inteligência artificial não somente reproduzem as opressões, como aprofundam isso, né? E aprofundam também de uma forma muito opaca, porque a gente tem, a partir do machine learning, um problema de não compreender como essas decisões são feitas. Então, por um lado, você tem o problema de quais são os critérios que são utilizados, por outro, a base de dados que é utilizada, e, por fim, você não conseguir ter um direito à explicação, ter um direito, né, à auditabilidade, e isso aparece, e as plataformas reproduzem e amplificam isso, né, tanto nos seus critérios, e aí os critérios que potencializam os conteúdos violentos e extremos, né, acabam reforçando a lógica de que os segmentos oprimidos são aqueles que vão ser mais atacados, né, porque são os conteúdos violentos que circulam mais, então eles potencializam as lógicas de opressão discursiva, e a gente tem uma espiral desse ponto de vista. Então a gente tem esse problema das plataformas, temos o problema das próprias equipes das plataformas, né? Se você olhar os relatórios de diversidade do Google e do Facebook, avança muito pouco, e, em geral, os segmentos minoritários, étnicos, são mais asiáticos e indianos do que negros, por exemplo, né? A gente tem um problema dessas plataformas terem suas equipes e serem pensadas do ponto de vista do lugar onde elas estão, do norte global. Então, muitas vezes, você não tem nem a perspectiva do contexto das culturas dos países, quando a gente pensa em análise de conteúdo, né, em monitoramento de conteúdo desinformativo. Esse é um problema muito grave. Então, a gente tem vários momentos onde a gente pode e deve pensar, né, o recorte racializado, o recorte de gênero e de classe para essas perspectivas. Isso tem que sempre ser mantido sob essa lógica, e
termino a minha fala dizendo que isso se conecta totalmente com as outras falas, né? Quando a Isabela traz todo o processo da vigilância, é uma vigilância sobre os processos produtivos, mas é uma vigilância sobre os corpos, né? É uma vigilância sobre as resistências, como diz a Helena, é uma vigilância sobre os desejos. Então, é uma vigilância para fazer com que um sistema opressor continue opressor, né? Então, a gente precisa, de fato, ter formas de reverter isso. Seja essa reversão do ponto de vista mais paliativo, né, do enfrentamento às plataformas que são estabelecidas, seja essa resistência do ponto de vista do que coloca a Helena, de pensar outras sociedades, de pensar outras lógicas, de pensar outras formas de fazer tecnologia, né? Ou seja, quando a gente pensa uma tecnologia aberta, quando a gente pensa uma tecnologia auditável, eu que me filio aqui à sociologia crítica da tecnologia, então, quando a gente tem os conceitos do Marcuse, do Finberg, de racionalização subversiva, né, de você, uma tecnologia que vem, né, sob uma perspectiva popular, sob uma perspectiva dos oprimidos, acho que isso é fundamental. Então, vocês como grupo de pesquisa que estão olhando para esse debate mais estratégico, né, esse recorte que a Rafaela nos traz, ele é muito relevante, e termino também dizendo que a observação da Renata foi perfeita, no sentido de que não tem como olhar para essas plataformas e para esse capitalismo de vigilância sem compreender as disputas geopolíticas, sem compreender a disputa dos Estados Unidos com a China, sem compreender o movimento que a Europa faz e, fundamentalmente, sem compreender a nossa responsabilidade como Sul Global de colocar a perspectiva do Sul Global para que a gente não seja somente consumidor de serviço do Norte Global e manancial de dados para treinar a ferramenta de inteligência artificial de plataforma do Norte Global, né? Essa é uma discussão, inclusive, que não sei se vocês já fizeram ou vão fazer, é uma discussão teórica, terminológica importante, né? Tem gente que chama de colonialismo de dados, colonialismo digital, outros que falam, mantém o debate do imperialismo, mas é fundamental que a gente avance nessas discussões. Acho que eu passei um pouquinho, Rafaela, desculpa aí, agradeço demais a vocês e espero continuar em contato com todos esses pesquisadores. Muito obrigada, Jonas. Eu já vou passar a palavra para a Helena, para ela fazer as considerações. O Jonas já falou bastante desse ponto da interseccionalidade, e só reiterar, né, essas desigualdades de poder, elas vão sendo mantidas, reafirmadas e ampliadas nesse cenário de digitalização. A gente também pode pensar por que são as mulheres as que mais sofrem, né, ataques nas redes sociais, como é que toda a lógica, né, de violência também acaba se atualizando para esse espaço, impedindo, inclusive, ou dificultando a participação das mulheres na política. Vários levantamentos apontaram, né, que as campanhas de desinformação e discurso de ódio nas eleições eram para mulheres negras, especialmente. Então, essas questões elas vão aparecendo o tempo todo, né? Ao mesmo tempo em que essas plataformas elas desenvolvem todo um certo olhar sobre esses temas. E aí eu vou lembrar os textos, os trabalhos da Safia Noble, que ela começa apontando, né, como essas elites do Vale do Silício primeiro desenvolvem uma defesa muito aberta, né, da perspectiva da branquitude, etc., né, o termo de um manifesto, inclusive, que ela coloca, feito por trabalhadores do Google, criticando políticas de cotas, enfim, políticas afirmativas no geral. Então, tem um confronto aberto primeiro, e depois tem uma política de tentar se apropriar dessas nossas reivindicações, redirecionando essas reivindicações. Eu orientei uma monografia no ano passado, que era sobre a política da DEL, de diversidade. E aí, com um jovem gay, meu estudante aqui do nosso curso, foi me orientando, e que trabalha na DEL. Então, no começo, ele chegou falando assim, olha, a DEL contrata todo mundo, se eu tiver qualquer amiga trans, eu estou conseguindo contratar na DEL, não sei o que, muito animado. E a gente começou a identificar, né, quais eram as lógicas de anúncio, quais eram os discursos, quais eram os lugares. E, embora a empresa apresente, né, você vai abrir o site dela, tem lá uma área só de política de diversidade, sempre com mulheres, né, os vídeos sempre tem trabalhadores
imigrantes e tudo mais, percentualmente isso é muito pequeno, né? E uma lógica do reforço da diferença, né, da fragmentação, o tempo todo colocado. Eles têm vários grupos que eles agregam por tipo, né, de categoria que eles criam, trabalhadores imigrantes, mulheres, negros. Então, são formas de organização dos trabalhadores, inclusive, que vai sendo proposta pela própria Dell, né? E acho que esse é o caso também de outras plataformas. O escândalo do Facebook Papers, embora a gente não, né, acho até surpreendente que a gente fale muito pouco dele ainda, né? Mas ele também dá muitos elementos para considerar isso, né? Qual é o impacto da lógica de beleza imposta, propagada, né, pelo Instagram, por exemplo, para mulheres e para meninas, né? Então, casos de suicídio, né, por conta desses padrões aí que também estão colocados e estavam lá de conhecimento dessa plataforma, que pretendia, ao contrário de barrar, né, esse processo, ampliá-lo, criando aí o Instagram para adolescentes. Acho que está tudo isso muito entrelaçado, além de ter uma própria cultura, né, muito entrelaçada. Não vou entrar aqui nesse debate, porque eu acho que rende muito, mas assim, Big Brother e a gestão das identidades, né, e os conflitos, e as lógicas algorítmicas das bolhas e dos debates. Então, tudo isso tem que ser observado com muita crítica, né, para a gente entender também que essas plataformas disputam as nossas resistências. Em relação ao colonialismo, a desigualdade de poder, a divisão internacional do trabalho, né, ela se mantém absurdamente. Aquilo que eu falei da forma como essas plataformas se impõem sobre os estados nacionais. O exemplo que a gente deu aqui do PL 2630 é nítido, né? Você tem uma legislação sendo discutida, plataformas que têm, né, sua origem em outro lugar, que colocam seus custos, seus lucros e até mesmo a força de trabalho que emprega essencialmente, ou pelo menos a mais bem remunerada, né, está em outro lugar, e impõe a sua leitura de mundo para esses outros países onde elas têm muitos usos, né? De novo, o Facebook Papers denunciando como o Facebook não tinha equipe de trabalhadores, né, dedicados à moderação de conteúdos em países que não falassem inglês, né? Uma quantidade muito pequena, um processo de compreensão da cultura muito pequeno, e são nesses países onde eles têm o maior número, né, de usuários, né? Indonésia, Índia, Brasil, né? Então, a gente vai vendo como isso tudo vai reforçando essas lógicas de poder. Em relação ao que a Renata trouxe da moderação de conteúdo, né, e das dificuldades de falar o que é discurso de ódio, o que é desinformação, inclusive, né, algo super difícil da gente conseguir delinear, acho que tem duas questões aí. Primeiro, de fato, essas plataformas têm uma série de informações, né, que faz com que elas tenham que participar desse processo de moderação. Talvez até mesmo com mecanismos de inteligência artificial para, sei lá, tirar posts que possam ser identificados previamente como pedofilia. O problema é, depois disso, né, é preciso ter mecanismos para que as pessoas que tiveram posts retirados, né, possam questionar essa retirada, né, o que a gente chama de devido processo. É preciso que a gente tenha canais de direitos de resposta, canais que, né, coloquem essa decisão num processo de matização, de discussão, porque, enfim, se pode tirar pedofilia, também pode tirar um conteúdo crítico que o Facebook, né, rotule como desinformativo. E aí, Renata, por isso que é muito importante a gente pensar, esse é o segundo ponto, na necessidade de uma regulação multissetorial, né? Tem que ser. Não dá para a gente colocar nem só o judiciário, tem todo também uma visão, né? Nós, mulheres, sabemos como é que o judiciário trata, por exemplo, o feminicídio. Imagina quando chega na esfera dos discursos, né? Completamente incapaz de fazer determinadas leituras. Então, tem que ser multissetorial, e isso também tem sido frequentemente atacado no Brasil. E o que o Lucas trouxe sobre a expectativa da internet, de quem é a culpa e tudo mais. A leitura que a gente faz muito na economia política, Lucas, é exatamente que, às vezes, a dissociação da tecnologia, do seu desenvolvimento e até mesmo do seu uso, né, dessas lógicas mais gerais, do sistema capitalista, das empresas, etc., acaba fazendo uma leitura que ela é tecnodeterminista, embora não queira ser, porque ela acha que a tecnologia, de tal forma, por ela permitir mais democracia, ela vai gerar uma sociedade mais democrática, né? E, de alguma forma, foi isso que aconteceu nos anos 90, nos anos 2000, com parte da literatura sobre a internet, né? Imaginava-se que só a disponibilidade tecnológica seria, se não só ela, mas seria essencialmente ela também a que caracterizaria outras relações sociais. E a gente, ao contrário, né? Tenta partir da visualização das relações sociais, das relações de poder, para poder pensar
essa configuração, inclusive, da própria tecnologia, do design tecnológico, até mesmo dos usos que essas empresas propõem, né? Então, acho que é essa a chave de leitura, a viradinha, né? Contextualizar tudo isso, entender que tudo isso é fruto do trabalho humano, inclusive esses sistemas de algoritmos, né? Que é importante a gente pensar. Tem a lógica do aprendizado em máquina, tem tudo isso complexifica muito essa análise, a gente tem que acompanhar esses desenvolvimentos e fazer pesquisas específicas para poder notar, mas é fundamental lembrar que também tem trabalho humano, tem decisões aí que fazem os próprios algoritmos, que fazem os algoritmos usando dados que são marcados por vieses de raça, de gênero, de classe. Então, tudo isso também está nesse bolo aí da observação das relações sociais. Acho que a gente está se despedindo, então, só para agradecer muito, Rafaela, Isabela, Jonas, todo mundo que pôde participar, que ficou aqui até agora, é um prazer poder trocar essas ideias com vocês. Eu e o Jonas estamos num grupo de pesquisa aqui, que é o Telas, e quem quiser participar, seguir essas discussões, pode procurar informações sobre o grupo. Ele vai continuar funcionando remotamente, já que a gente se espalhou aí no período da pandemia. Obrigada, Helena. Eu ia só pedir para a gente ficar, se fosse possível, até 21h05, 21h10, para a gente escutar a professora Isabela fazendo essas considerações finais também, por favor. E perdão por eu não ter conseguido encaixar exatamente no teto que a gente tinha falado. Tranquilo, eu vou ser breve também. Eu acho que Jonas e Helena já trouxeram caminhos importantes para a gente pensar esses aspectos que foram levantados pelos colegas. E eu acho que é muito importante a gente ficar atento ao fato de que nesses regimes cada vez mais autoritários, né, que a gente vê ganharem força no mundo todo, muito dessa seleção de grupos e corpos que serão monitorados e vigiados vem pelo discurso da segurança, né? Então, a gente está vendo fortemente aqui no Recife um debate agora em relação à colocação das câmeras pela Prefeitura do Recife, né? Aconteceu até uma rodada de discussão recentemente, no dia 16, envolvendo a sociedade civil, algumas organizações, instituições, para poder debater junto com a Prefeitura. Então, eu acho que existe hoje uma disseminação desse entendimento de que, em prol da segurança, né, pública, muito há de ser vigiado. Então, eu acho que esse é um aspecto para a gente ter no radar, porque vigiar quem, né? Quais serão esses corpos que serão vigiados, quais serão esses padrões que serão reconhecidos, né? Então, isso está dentro desses estudos que a Rafaela faz, né, que o Tarcísio traz também fortemente, e esse entendimento de que os desenvolvedores, os programadores, né, essas tecnologias estão realmente dentro dessas mãos e muitas vezes dessas visões de mundo, né, que vem de um norte para um sul, né, entendendo o sul como esse lugar justamente, né, muito mais fortemente das opressões. E quero deixar o convite para quem não conhece a rede Lavitz, né, lavitz.org, né, que passe a conhecer e acompanhar, promove a cada 2 anos os simpósios. Eu estou na torcida para que esse ano ocorra presencialmente já, se possível, porque o último encontro presencial que a gente teve na UFBA em 2019 foi encantador, né? Muito se discutiu sobre essa necessidade de enegrecer as tecnologias, né? De, na verdade, você ter uma pluralidade de olhares, de atores, realmente possibilitando outros manejos, né? Outras práticas, outros usos, outras formas. E fica o convite para todo mundo conhecer a rede Lavitz, né, da qual eu faço parte. E é isso, em linhas gerais, eu tinha anotado alguns pontos aqui. Acho que a gente está discutindo essas assimetrias na rede, mas me preocupa muito os que estão fora dela, né? A gente viu como a pandemia assim, realmente trouxe essa face dos milhões e milhões e milhões, né, de brasileiros que sequer estão dentro dessa lógica da vigilância, e isso parece que é talvez o último dos paradoxos da noite, né? O professor Lucas Melgaço, que faz parte que atua em Bruxelas, ele traz num vídeo, inclusive, que está no YouTube, que vocês podem procurar Urban Jam, foi um evento promovido, né, pela Incite, aqui da UFPE, e que teve a participação de alguns pesquisadores da Lavitz, em 2015, se não me engano, e tem na internet, tem no YouTube. Ele vai começar a falar dele, trazendo que, na verdade, a condição de vigilância também é uma condição de cidadania, né? Quantos estão fora dos cadastros, quantos estão sequer impossibilitados de serem monitorados,
né, e que com isso estão também à parte e à margem, e a gente viu isso fortemente, né, os 46 milhões que não tinham condições de receber o auxílio quando eclodiu a pandemia em 2020. Então, como essas questões são realmente complexas, multifacetadas, né, e precisam de nós esse olhar atento, esse olhar crítico e também plural, para poder não incorrermos nos maniqueísmos, né, que ficam o tempo inteiro nos lançando o canto da sereia também, do bem e do mal, do bom e do ruim, e são muitos aspectos que precisam ser considerados. Então, quero agradecer a todo mundo pela participação, convite para estar aqui com vocês, foi um grande prazer, eu estou sempre à disposição. Muito obrigada. Muito obrigada também, professora Isabela. Eu acho que a gente se encaminha